Oi, meu nome é Amanda Suedekun e esse é o Sueto Decor. O vídeo de hoje é sobre 5 erros para não cometer no projeto da sua cozinha. Bom, e se eu vou te passar uma lista de erros, é claro que eu vou te passar também soluções e do que você pode fazer para evitá-los. Primeiro erro é a medida incorreta de circulação. Dentro da cozinha, a gente precisa se atentar bastante a esse detalhe, porque é um espaço de alta circulação, então enquanto você tá fazendo alguma coisa, se você não mora sozinho, você vai estar fazendo alguma coisa na cozinha, vai estar alguém passando atrás de ti. Então a medida que eu gosto de considerar é 1 metro no mínimo. Tem quem considere 90, que seria aceitável também, mas 1 metro é bom para dar uma sobrinha, uma folguinha ali no cálculo. Esse 1 metro a gente tem que considerar por conta do espaço que os eletrodomésticos vão ocupar. Então a gente tem que pensar, o eletrodoméstico vai estar bonitinho ali, mas e quando a gente abre, né? Quando a gente abre a geladeira? Tem que ter esse espaço de circulação. Quando a gente abre o forno, tu tem que conseguir se agachar para pegar alguma coisa se o forno for mais embaixo, que é muito comum a gente usar em apartamentos, forninho de embutir embaixo do cooktop. E para fechar certinho a circulação, é interessante que a gente tenha entre 1 metro a 1,20. Por que 1,20? A gente considera 60 centímetros por pessoa. A ergonomia pede que a gente considere esses 60 centímetros, que é um espaço que uma pessoa ocupa. Numa cozinha, normalmente, como passa 2 pessoas e ficam ocupando 2 pessoas naquele ambiente, é interessante que a gente trabalhe com 1,20. Mais que 1,20, tá tudo liberado, tá tudo perfeito. Segundo erro, piso polido. Esse erro vai dar uma discussão, eu sei. Tem quem ame o piso polido e ache maravilhoso. Eu, particularmente, acho lindo. Mas na cozinha, eu confesso que não costumo indicar. Ai, Amanda, mas por quais motivos? O piso polido, além dele mostrar mais a sujeira e a cozinha ser um ambiente que a gente vai estar ali cortando coisa, então sujando o tempo todo, ele também acaba sendo escorregadio. Então ele acaba sendo um pouco perigoso para quem gosta de cozinhar, por exemplo, de pé descalço, né? Tá ali fazendo alguma coisa, derrama água, escorrega. Então não é um indicado. Da mesma forma que eu não indico ele também para banheiros. Então, em vez de você optar por um piso polido na cozinha ou no seu banheiro, opte por pisos acetinados, pisos que têm um pouquinho de textura, principalmente no banheiro, piso que tem um pouquinho de textura. Na cozinha, um acetinado já vai te ajudar muito. Se você faz questão de usar o piso polido, para eu te ajudar um pouquinho, pelo menos ali na questão da sujeirinha muito à mostra, vou te dar uma dica. Procure por pisos que tenham algum desenho. Então, um piso que tenha um desenho de marmorizado, entre inúmeros que existem no mercado. Isso pode te ajudar um pouquinho a disfarçar as sujeirinhas que acabam caindo no piso. Terceiro erro, fogão muito perto da parede. Eu não vejo muita gente falando, mas é uma coisa que acaba dando bastante dor de cabeça. Ai, como assim? Fogão perto da parede? Sim, fogão perto demais de alguma quina da parede, ou então perto da lateral de algum outro móvel. Imagina você tá cozinhando e você não conseguir usar as panelas maiores, ou então ter que fazer toda uma administração para conseguir colocar as panelas de forma que o cabo dela não vá te atrapalhar. É isso que acontece quando você coloca o fogão perto demais de algum outro item. O interessante, o que eu aconselho é deixar o fogão a 30 centímetros da parede ou então de outro móvel. Então eu sempre indico esses 30 centímetros, que normalmente é a medida ali do cabo da panela. Vamos analisar essa imagem. A gente consegue ver que eles colocaram o fogão bem pertinho ali da parede. O que eu faria nessa situação? Vocês percebem que eles têm um gavetão ou então uma basculante ali embaixo da pia, bem grande? Eu daria uma diminuidinha de pelo menos uns 30 centímetros ou então no mínimo 20 centímetros, tá? Puxaria as gavetas um pouquinho mais pro lado, puxaria também o fogão e então sobrariam esses 20 centímetros lá do ladinho do fogão, perto da parede, que eu adicionaria um porta-tempero, que vai ser muito útil ali na hora que você está cozinhando. Nessa imagem também a gente consegue reparar como foi mal distribuído esse espaço embaixo do cooktop. Poderíamos ter adicionado um porta-tempero ou então até mesmo uma lixeira embutida. A gente percebe que eles fizeram um móvel
muito grande ali para a parte do forninho. Pode ser que na hora do profissional projetar, ainda a cliente não tinha escolhido o modelo do forno, então acabou pegando uma medida padrão um pouco para mais, porque tá bem grande. Então, também daria pra gente seguir essa mesma dica. Puxar o fogão um pouquinho pro lado, puxar o forno um pouquinho pro lado e colocar nesse cantinho, onde tem ali uma divisória de ambientes, um porta-tempero ou então a lixeira. Particularmente, eu gosto mais de colocar o porta-tempero nessa região, porque daí enquanto a gente cozinha, a gente consegue pegar o tempero para adicionar na comida. Quarto erro, não pensar na distribuição das tomadas. Vou mostrar algumas imagens para vocês para a gente conseguir ver bem na prática como funciona essa situação. Aqui a gente consegue ver que até a pessoa colocou 2 tomadas, mas ela colocou tomadas simples. Ela poderia ter adicionado 2 tomadas duplas, ia ser muito mais útil. Então, enquanto ela consegue trabalhar ali na bancada da pia, com de repente uma batedeira, ela consegue ligar também outro eletrodoméstico, sem ter que ficar passando o fio da tomada por trás do fogão ou então próximo ao fogão, que acaba até sendo um pouco perigoso. Uma dica para quem não gosta de tomada exposta, então prefere deixar ali o seu porcelanato lisinho, são as torres de tomada. Então a gente consegue torres de tomadas de várias cores, com as tampinhas então de várias cores, e as tampinhas elas ficam super discretas, e pelo fato de ter em várias cores, a gente pode pegar uma cor que combine e que se adapte um pouquinho mais à sua pedra. Então, a sua pedra é um quartzo branco, vamos colocar uma torre de tomada que seja branquinha. Ou então, não, minha pedra é um preto São Gabriel, vamos colocar uma torre de tomada que seja preta, porque desta forma a torre ela acaba ficando quase que imperceptível quando ela tá fechada. Claro, quando você deixa ela aberta, obviamente vai dar pra ver, mas fechadinha ela fica muito discreta ali no seu móvel, não acaba influenciando em nada na estética do seu projeto. O quinto erro são aéreos não funcionais. Por que aéreo? Aéreo é um móvel que, se você não souber administrar ele acaba sendo um móvel de difícil acesso. Eu trouxe essa imagem para vocês para a gente conseguir ilustrar muito bem o porquê que ele fica de difícil acesso. Se você é uma pessoa um pouquinho mais baixinha, você coloca nessa imagem que a gente pode ver basculantes superiores. Quando você abre a basculante, ela acaba abrindo e ficando mais perto do pé direito. Então, se você é uma pessoa baixinha, você às vezes tem que procurar uma cadeira ou um banquinho para você conseguir puxar a porta e fechá-la. Então, qual é a minha dica? Essa imagem tá ótima para ilustrar. Procure colocar nos seus aéreos, se você quer fazer aéreos de 2 alturas, né, 2 tipos de móveis, como tem nessa imagem, a parte de baixo com um vidro canelado e a de cima com portinhas. Aqui o designer usou portinhas de giro, né, então são portinhas convencionais. Por quê? Quando você abre a portinha, ela vai ficar sempre na mesma altura. Então, da mesma forma que você consegue abrir a portinha, você consegue fechá-la também. Uma opção bem bacana que a gente está usando bastante agora são aéreos de 2 tipos de profundidade. Por quê? Normalmente, aéreo a gente trabalha com uma profundidade até 35 centímetros, que é para quando você está fazendo alguma coisa na bancada, você conseguir abaixar a cabeça sem bater a testa. Então essa ideia ela acaba sendo bastante interessante, porque você consegue trabalhar uma profundidade de até 60 centímetros, que seria a mesma profundidade da bancada inferior. E daí você consegue guardar muito mais coisas. E esse aéreo mais baixinho trabalha com a profundidade de 35 centímetros, que seria justamente para isso, para você não acabar batendo a cabeça enquanto cozinha, que não é nada legal. Mas uma dica muito importante, é interessante que esse aéreo de profundidade maior, esse lá de cima, ele comece mais ou menos 5 centímetros acima da altura da pessoa mais alta da sua casa, que é para quando ela for cozinhar, ela não acabar batendo a cabeça nele sem querer. Então por hoje é só, me conta qual dessas dicas você não vai deixar de usar na sua cozinha, e se você já fez a sua cozinha, me conta se tem algum desses erros que você cometeu. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativa o botãozinho da notificação para você não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo!